Olá! Sou o SOS. Para todos os condutores de Pernambuco, farol baixo, CNH. Insulfio. Fique de olho nas novas regras e evite multas. Muitas famílias aproveitam os feriados prolongados para pegar a estrada. É importante, porém, ficar de olho em mudanças recentes na legislação de trânsito que podem te complicar com as autoridades e estragar seu passeio neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, feriado em municípios como São Paulo. 5 novidades que todos os motoristas e os pedestres deveriam saber. As mudanças incluem o uso de películas escurecidas nos vidros do veículo, autorização para avançar com o carro, mesmo com semáforo vermelho, e a nomenclatura das categorias da CNH, Carteira Nacional da Habilitação. Nova regra para o uso do farol baixo. Acender o farol baixo em rodovias durante o dia se tornou prática obrigatória em 2016. Porém, a legislação mudou e hoje nem sempre é necessário acioná-lo no período diurno. Em vigor desde abril de 2021, a Lei 14.071/2020 mudou o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, incluindo o uso da luz baixa. Condutores de veículos com DRL, a luz de condução diurna, estão desobrigados a acender o farol baixo em qualquer rodovia. Aqueles que não dispuseram de DRL deverão manter os faróis acesos, mesmo durante o dia, mas só nas rodovias de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos. Desrespeitar regra é infração de natureza média, sujeita a multa de R$ 130, 16,4 pontos na CNH. Lei do Insulfio mudou. Veja quais são as novas regras para 2023. O CONTRAN mudou algumas regras para o uso correto de películas nos vidros. Muitos motoristas são adeptos de aplicar o Insulfio nos vidros do carro para trazer mais privacidade, segurança e até mesmo para manter o interior do automóvel mais fresquinho. Para 2023, o CONTRAN alterou algumas regras que controlam o uso das películas. Entre as principais mudanças na nova lei do Insulfio, que pode gerar multa e pontos na CNH, chama a atenção a tolerância zero às bolhas na película, que no para-brisa e vidros laterais dianteiros podem comprometer a visão dos motoristas. As normas referentes ao limite de Insulfio estão presentes no Código de Trânsito Brasileiro que, por sua vez, atribui a competência ao CONTRAN, que avalia as normas de regulamentação referente à aplicação de películas de escurecimento. O que muda? Como de costume, o órgão trabalha para conter o uso de produtos de qualidade inferior e fora dos padrões mínimos no mercado nacional, que mais atrapalham do que ajudam o condutor. Agora, não há mais exigência de grau mínimo de transmitância luminosa. A quantidade de luz que passa pelo material, nos vidros considerados não cruciais para a visão do motorista. Ou seja, o vidro traseiro e laterais traseiros. Vale lembrar que antes a regra previa pelo menos 28% de luz passando por essas películas. De resto, a transmitância mínima de 70% continua valendo para o para-brisa e vidros laterais dianteiros. A fiscalização desses índices é realizada de duas maneiras pelos reguladores, usando medidores especiais ou verificando o certificado de conformidade do produto que deve seguir a norma. ABNT, NBR 9491. Fui parado com Insulfio fora do padrão, e agora? Se for pego circulando com películas fora das regras ou sem um certificado válido de qualidade, o motorista pode levar multa, 5 pontos na carteira de habilitação e até ter o veículo retido, segundo o parágrafo 16 do art. 230, já que a infração é considerada grave. No fim, a Polícia Rodoviária Federal também ressalta para os perigos de optar por modelos inferiores ou os muito escuros. Esse tipo de Insulfio pode atrapalhar a visibilidade do condutor na chuva ou à noite na estrada, aumentando o risco de acidentes. Bolhas podem gerar multa e pontos na CNH. Com o passar do tempo a película pode danificar, criar bolhas e ficar desfocada, podendo prejudicar a passagem da transmitância luminosa. Então o condutor precisa estar atento a isso.
Se o insúfio nas laterais e no para-brisa estiver com esse tipo de dano, ele deve corrigir. Quem desrespeitar as novas regras em relação ao insúfio e comete infração grave, recebe multa no valor de R$ 195,23 na Carteira Nacional da Habilitação, CNH. Além disso, será necessário remover o insúfio. O veículo pode ser retido para regularização. Vale destacar que essas penalidades são exclusivas do proprietário e não podem ser transferidas a outras pessoas. Nova Lei do Insúfio. As regras de instalação e uso de insúfio. A película para escurecer os vidros de veículos mudaram em 2022. A principal mudança é a proibição de bolhas no para-brisa e também nos vidros laterais dianteiros. A outra alteração está relacionada à transmitância luminosa mínima, ou seja, a quantidade de luz que atravessa o conjunto formado pelo vidro e pela película. Anteriormente, o índice de transmitância do para-brisa e dos vidros laterais dianteiros não podia ser inferior a 75% para os itens incolores e 70% para os coloridos. A Resolução CONTRAN 960/2022 não faz essa distinção, fixando o percentual em 70%, independentemente da cor. A transmitância também não pode ser inferior a 70% para o vidro de segurança traseiro, vigia, caso o veículo não tenha espelho retrovisor externo direito. Vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, como os laterais traseiros, não têm mais percentual mínimo de transmitância luminosa. A condição para tal é de que o veículo tenha retrovisores externos nos dois lados. Desobedecer essas regras é infração grave, com multa de R$ 195,23, 5 pontos no prontuário da CNH, e retenção do veículo para regularização. Tipos de insúfio. Em relação à aplicação do insúfio, muitas empresas preferem não abrir custos. Afinal, o produto dolarizado fica com preços flutuantes. Fora que cada carro tem um valor, pois tudo depende da área envidraçada. Quanto maior o carro, mais trabalho e maior o preço. De acordo com os especialistas da área, não é só a quantidade de vidros do veículo que difere o valor do trabalho. Leva-se em consideração, também, as tonalidades, conhecidas como G5, G20, G35, G50 e G70, do insúfio. Bem como os tipos de película existentes no mercado, que variam ainda em qualidade, espessura e marca. Por exemplo, existem desde as econômicas até as películas anti-vandalismo, que são mais resistentes e protegem melhor os vidros. Tem ainda as películas de carbono e cerâmica. O produto feito de cerâmica tem a mais alta qualidade do mercado, pois não contém metal ou corante. No lugar, utiliza partículas de cerâmica que são não metálicas e não condutores. Por isso, tem preço mais caro. Insúfio. Antivandalismo é mais caro. As películas antivandalismo são uma excelente opção para quem deseja uma maior segurança. Por conter material mais rígido, feito de poliéster, o produto segura os estilhaços do vidro quando quebrado, o que dificulta a ação dos bandidos. Mas cabe um parêntese. As películas antivandalismo, por exemplo, não têm a mesma função da blindagem, ou seja, não são à prova de balas. Assim, o produto garante somente maior resistência ao vidro do veículo, porém não o torna impenetrável. De acordo com oficinas consultadas, o material, que pode ter camada de proteção contra raios ultravioleta, tem custo variado de aplicação. Algumas empresas consideram o tipo de carro e a área envidraçada do modelo. Outras cobram mais caro para remover o antigo insúfio. Há diversos tipos, marcas e modelos de insúfio antivandalismo. Mas o que muda, de fato, é a espessura da película. Quanto mais larga, maior o nível de proteção. O tipo PS2, por exemplo, sigla de película de segurança, tem a espessura mais fina, com 0,02 mm. E o filme pode, ainda, ter tonalidade transparente ou escurecida. E isso naturalmente precisa cumprir a legislação. Como funciona?
Apesar de exigir técnica, a aplicação de películas nos veículos é um serviço simples. A princípio, usa-se um soprador térmico para amolecer a cola do material. Na sequência, os cantos devem ser retirados. Por fim, é só puxar a película. Mas o processo requer cuidados. O excesso de cola é retirado com produtos específicos e lâmina especial que não arranha os vidros. Na sequência, os profissionais limpam as superfícies para fazer a aplicação. O ideal é não tentar fazer o procedimento em casa com secadores de cabelos, lâminas e outros produtos, como álcool. Afinal, a má utilização das ferramentas e produtos pode provocar acidentes e riscar os vidros. É como diz o ditado: o barato sai caro. Qual o limite de insúfio permitido por lei? Veja as regras para utilizar a película veicular. 21 de agosto de 2023. Quer saber qual o limite de insúfio permitido por lei? Então você está no lugar certo. Vou trazer essa resposta e muito mais sobre a aplicação. Há uma dúvida bastante comum entre as pessoas que compram um carro e querem modificar o veículo: qual a película correta para colocar no vidro? A resposta para essa questão deve estar embasada na lei e não em achismos de profissionais que aplicam a película protetora contra os raios solares, mas poucas pessoas têm esse conhecimento. Respeitar esse limite é um ponto muito importante, pois há muitas pessoas que tomam multas e são obrigadas a retirar a película sem ao menos saber o motivo da penalidade. Índice: qual a origem do nome insúfio? Para que ele serve? Qual o limite permitido para insúfio em 2023? Qual a multa por usar insúfio incorretamente? Quais são as películas mais utilizadas? Por que há limite para sua instalação de insúfio? Qual a lei que regulamenta o limite do insúfio? Insúfio pode ter bolhas? Qual insúfio é mais forte, o G5 ou o G20? Qual insúfio é mais escuro, G20 ou G35? No final vou tirar suas dúvidas. Qual a origem do nome insúfio? Antes de falar de fato sobre a legislação nesse tipo de alteração no carro, sabia que o termo insúfio nasceu por conta de uma marca? Hoje em dia, esse nome aparece no selo holográfico de autenticidade e foi o que tornou a película famosa. No entanto, é importante que você entenda que os limites descritos no texto valem para todas as marcas de películas de escurecimento, independentemente de ser da marca Insufin ou não. Para que ele serve? Qual é a finalidade da película e por que as pessoas buscam a instalação desse acessório no carro? Bom, de modo geral, a película é usada nos vidros dos carros para ajudar em diversos pontos, como saúde. A película protege o condutor da ação do sol em um dia com raios muito fortes. Além disso, existem películas que bloqueiam até 99% das emissões de radiação ultravioleta, o que é um ponto importante no combate a doenças de pele. Segurança: elas diminuem a visibilidade da parte de dentro do veículo. Isso pode ajudar na diminuição de vidros estourados, por exemplo, pois os bandidos não conseguem identificar se há algum objeto de valor dentro do carro. As películas, recentemente, lançaram modelos bem interessantes que são denominadas anti-vandalismo, que protegem quase como um vidro de carro blindado, mas com uma proteção menor, pois é resistente até certo ponto, não tem a função, por exemplo, de ser à prova de tiros. Qual o limite permitido para insúfio em 2023? Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabeleceu novas regras para o uso de insúfio em veículos. Com a Resolução 989/2022, o órgão atualizou o percentual mínimo de luz exigido para atravessar a película. Na nova resolução, a transmitância luminosa das áreas envidraçadas deve ser de vidros dos para-brisas e das demais áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, não poderá ser inferior a 70%, anteriormente o limite era 75%. Vidros que não interferem nas áreas envidraçadas indispensáveis à dirigibilidade do veículo, não existe percentual mínimo, repetindo. Não existe percentual mínimo, anteriormente o limite era 28%.
O Conselho também proibiu os seguintes itens: películas que estejam com bolhas, principalmente nos vidros, laterias dianteiros e no para-brisa, películas opacas ou refletiva em qualquer vidro do veículo, qualquer inscrição, adesivo, legenda ou símbolo pintados ou afixados nas áreas envidraçadas dos veículos indispensáveis à dirigibilidade, cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nas áreas não indispensáveis à dirigibilidade, desde que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados. Painéis luminosos que reproduzam mensagens dinâmicas ou estáticas, excetuando-se as utilizadas em transporte coletivo de passageiro com finalidade de informar o serviço ao usuário da linha, ainda na dúvida sobre os limites de insufle. Então saiba tudo sobre os novos limites. Qual a multa por usar insufle incorretamente? Andar dentro das leis de trânsito é uma das muitas obrigações dos condutores e proprietários de carros. Se você não seguir as regras, você será multado e a multa por insufle irregular é pesada. Valor da multa: R$ 195,23. Pontos na CNH: 5 pontos. Outras penalidades: será necessário remover o insufle do veículo ou o veículo pode ser retido para regularização. Quais são as películas mais utilizadas? As películas mais utilizadas variam conforme o uso, mas seus números indicam a transparência da película, sendo G70, mais clara, permite 70% de visibilidade, liberada para vidros que interferem na condução. G50, permite 50% de visibilidade, liberada para vidros que não interferem na condução. G40, permite 40% de visibilidade, liberada para vidros que não interferem na condução. G20, permite 20% de visibilidade, liberada para vidros que não interferem na condução. G5, mais escura, permite 5% de visibilidade, liberada para vidros que não interferem na condução. Agora você já sabe identificar visualmente qual insufle é permitido por lei em 2023. Tirando dúvidas. Porque há limite para sua instalação de insufle. Respeitar a medida de insufle permitido é muito importante para que o motorista fique mais seguro enquanto dirige. Ela não é por acaso, já que um vidro muito escuro pode causar acidentes, pois prejudica bastante a visão do condutor. Por isso, ao colocar a película protetora, lembre-se de que há o nível insufle permitido e isso precisa ser levado em consideração. Em lojas especializadas, os profissionais saberão exatamente qual mais indicado para o seu carro, seja em questão de visibilidade ou até de cores. O mercado atual de insufle pode oferecer tonalidades que se adequem à cor do carro, como as verdes, pretas, espelhadas, etc. Qual a lei que regulamenta o limite do insufle? As leis referentes ao limite de insufle passam pelo Código de Trânsito Brasileiro que, por sua vez, atribui a competência ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que avalia as normas de regulamentação referente à aplicação de películas de escurecimento. Em 2007, foi expedida a resolução que restringe o uso de alguns modelos e porcentagens de visibilidade. Insufle pode ter bolhas. Segundo a Resolução 960/2022 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é proibido manter películas que estejam com bolhas, principalmente nos vidros laterais dianteiros e no para-brisa. Quem desrespeitar essa regra comete infração grave, recebe multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional da Habilitação, CNH. Qual insufle mais forte, o G5 ou G20? Os números indicam a transparência da película, por isso, quanto maior o número, menos ela interfere na visibilidade. Sendo assim, a G5 é mais escura que a G20. Qual insufle mais escuro, G20 ou G35? Os números indicam a transparência da película, por isso, quanto maior o número, menos ela interfere na visibilidade.
Sendo assim, a G20 é mais escura que a G35. E minha conclusão. Infelizmente, a película mais escura tornou-se questão de segurança, principalmente se o condutor do veículo for mulher e estar desacompanhada, pois elas são os maiores alvos dos bandidos. Aqui no Brasil é assim, a lei sempre facilitando as coisas para os bandidos. Melhorem a segurança pública, aí fica justo cobrar película mais transparente. As grandes autoridades usam películas dentro e fora, seguranças armados. Mas o cidadão trabalhador tem que ser aquário dos bandidos em nossos carros. Infelizmente, tudo quanto é lei é contra o cidadão e a favor dos bandidos. Impressionante como o Brasil caminha na contramão. Enquanto no Brasil os ladrões estão matando 5, 6 pessoas todos os dias. Inclusive policiais por dia. O governo, com reboques lotados para baixo e para cima. O povo só serve para votar. Isso os políticos enxerga. Abraça, beija, carrega no colo e até almoça junto com o povão gado de manobra. Depois os políticos somem. Como Tanajura. Como o beijo do beija-flor. Até mais nunca. Chegamos ao final nas informações. Obrigada. Até o próximo vídeo.